estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de Câmara, desta feita do dia 18 de junho de 2018. Não sei se antes da ordem do dia algum dos vereadores quer usar da palavra. Tenha a bondade, Sra. Vereadora. Portanto, bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara Municipal, os Srs. Vereadores, estimado público presente. Trazia aqui algumas considerações, nomeadamente, continuamos sem vir à reunião de Câmara desde março o processo Turmus, continuamos sem ter qualquer indicação da reposição da nossa proposta, da reposição dos 25 dias de férias, continuamos também sem saber nada sobre o Fórum da Juventude e continuamos também mantemos a limpeza deficitária dos espaços verdes, dos caminhos, nomeadamente aqui das avenidas de Castro Marim e toda a área circundante. E queria também perguntar ao Sr. Presidente se tem conhecimento, foi-me dito, não sei se corresponde à realidade, mas uma vez que me foi colocada essa questão, trago aqui também, que tem a ver com um evento que se realizou ali no estádio, no campo desportivo, e que houve alguns distúrbios e alguma danificação das casas de banho. Portanto, gostava de saber qual é a situação e se é do conhecimento da Câmara Municipal. Mas, Sr. Vereador. Ora, muito bem. Eu queria alguma informação sobre a Unidade Móvel de Saúde, porque, de repente, parece que se apagou o assunto. Muito obrigado, Nuno. Portanto, repito, para que fique para a memória futura, a questão é Unidade Móvel de Saúde. De repente, parece que deixou de ser assunto. Eu gostava que o Sr. Presidente informasse sobre a matéria. Muito obrigado. Sr. Vereador. Bom dia a todos. 2 ou 3 notas. Portanto, dar um cumprimento ao 25º aniversário da Freguesia da Altura. Um cumprimento a todas as associações, freguesias, clubes que organizaram festas populares, ao júri do concurso de mastros, a comunidade religiosa que também, em uma altura, organizou uma festa popular nestes termos, e, portanto, também à Missa de Santo António, às festas das escolas dos alunos músicos, e dar um cumprimento especial pelo espetáculo que proporcionou aqui a Junta de Freguesia de Castro Marim, naquilo que foi as marchas populares. Acho que, pensando que foi feito com a prata da casa, teve muito bem, quer a banda, quer o grupo da Junta de Freguesia, e nós, quando as coisas são bem feitas, a gente só deve cumprimentar. Óbvio que houve ali um apoio da Câmara naquilo que é o palco, a eletricidade, as mesas, e, portanto, como a Câmara sempre apoia este tipo de organizações, e que podia-se, é o desafio que faço, tentar encontrar mais interlocutores, mais coletividades que queiram participar nestes eventos, porque eu acho que correu muito bem e que em boa hora, e está de parabéns o Sr. Presidente da Junta. Outra nota tem a ver com a produção de dois documentários, duas curta-metragens, uma sobre o sal e outra sobre o acordeão. Têm uma qualidade extrema, são muito interessantes. Acho que reportam bem aquilo que é as tradições e as raízes de Castro Marim, e, no caso, o acordeão, o que é que um instrumento musical faz pelo Algarve. Acho que ficou muito bem. Temos a honra de ter uma associação a nível regional no nosso concelho, e, portanto, acho que também a Câmara Municipal, com este investimento, traz para o presente e para a posterioridade duas peças muito importantes que ficarão, obviamente, registadas como um espólio para o Algarve. É isto que tinha para dizer. Senhora Vereadora Célia Brito, em relação à Turmus,
Eu recordo que este assunto já veio 2 vezes à reunião de Câmara. Pela boca do Sr. Vereador José Esteves foram levantadas ilegalidades que penso eu que foram anuídas e confirmadas por Vossas Excelências. De qualquer das maneiras, eu faço questão, depois de estudar bem o assunto, voltar este assunto à reunião de Câmara. No que diz respeito aos 25 dias de férias, portanto, como sabe, a nossa proposta era muito ambiciosa. Também foram levantadas suspeitas de ilegalidades por parte do vereador Esteves. Mais uma vez, retirámos este ponto para melhor análise. Estamos a aguardar um parecer jurídico do sindicato. No que diz respeito à limpeza das ruas e das ervinhas, que isto dá aso a que haja muitas fotografias no Facebook. Eu quero recordar que que isto é um problema inerente a todos os municípios do país e do Algarve em particular, a história das ervinhas, e que qualquer município que se preze, e penso que todos se prezam, se envolvem na realização das limpezas, e no caso particular do nosso município, estamos envolvidíssimos com várias frentes de ataque, não só com o pessoal da Câmara, mas com contratualização de serviços. Eu estou particularmente convencido que estamos a trabalhar bem, e mais dia, menos dia, será tudo limpo. Claro que eu gostaria que fosse já ontem, mas as coisas não são como a gente quer. Claro que as oposições, seja em que parte do país for, servem-se destas fotografias para fazer para mostrarem que o município não está a funcionar bem. Eu acho que o problema é inerente a todos os municípios, e há, por parte de todos os municípios, vontade de resolver, de limpar as ervinhas, e é isso que está a acontecer, e penso que estamos a trabalhar, como os outros municípios todos, a limpar essas ervinhas. Agora, também lamento que, tanto mais que estamos num município turístico, que haja muitas publicações de fotografias no Facebook, porque reparo que qualquer pessoa em qualquer parte do país consegue arranjar fotografias de ervinhas. Agora, lamento que haja pessoas que se entretêm a expor publicamente essas fotografias. Se pensarmos que estamos a trabalhar num município turístico que vive da sua imagem também, e portanto eu lamento que tal aconteça, mas pronto, mas há que respeitar. Em relação aos distúrbios que a senhora vereadora Célia falou, penso que num evento realizado eu estou a ouvir pela primeira vez esta situação, vou tentar investigar e saber o que é que se passa. O Dr. Esteves, em relação à unidade móvel de saúde, acho muito estranho, de facto, eu achei estranho os senhores não terem dito nada, porque quem costumava levantar sistematicamente este assunto da unidade móvel de saúde era a oposição, era o senhor também. Portanto, achei muito estranho não terem levantado esta questão nos últimos tempos. Acontece, eu acho que se perdeu muito tempo já, aliás, e perdeu-se muitas horas de debate aqui nesta Câmara, de 5 meses sem unidade móvel de saúde, penso que não faz sentido nenhum. Claro que se encontrou uma solução, e infelizmente uma solução não ideal, porque foi encontrada para 6 meses de seu funcionamento, unidade móvel de saúde com os mesmos médicos, embora sem enfermeiro, mas pronto, penso que as coisas estão a desenrolar-se e a correr bem, e há uma satisfação por parte das populações abrangidas, isso é que é importante, e pronto, e há tal articulação que havia e que penso que continua a haver com os serviços de saúde, portanto, as pessoas estão satisfeitas, e eu acho isso é que é importante. Vítor Rosa, de facto, realizámos 2 bons filmes de qualidade que foram financiados, um filme sobre o sal, sobre Castro Marim, um filme de muita qualidade que promove bem o sal, promove bem Castro Marim. Estas longa-metragem será passada na internet, portanto, estará ao alcance de qualquer um. Eu realço que é um filme que promove muito bem Castro Marim, promove muito bem o sal. Penso que foi uma boa ideia. Em relação a outro filme também ligado ao acordeão, também penso que
Estamos a conseguir que realmente Castelmarim seja quase a capital do acordeão no Algarve. Penso que temos desenvolvido um bom trabalho nesta área. O acordeão é um instrumento que diz muito aos algarvios. Portanto, um filme também de muita qualidade. Eu também queria acrescentar em relação àquilo que o vereador Vítor Rosa falou sobre a Junta de Freguesia da Altura. Queria realçar a homenagem que foram feitas pela Junta de Freguesia a 3 escritores daquela freguesia, o Hugo Pena, Ana Dias e a Maria da Felicidade. Portanto, são pessoas que nos cativam com a sua escrita. Penso eu que foi uma justa homenagem. Não sei se mais alguém quer intervir. Tenha a bondade, Sr. Vereador Mário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os presentes. Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido e não me vou alongar sobre esta matéria, mas o assunto mesmo é a Unidade Móvel de Saúde, até porque fez um conjunto de comentários que me parecem que merecem... são merecedores da seguinte resposta, e eu julgo que é uma resposta breve e esclarecedora, que é assim. Efetivamente, nós estamos muito contentes que, neste momento, a unidade móvel esteja a funcionar. Ela está a funcionar não nos moldes que foram aqueles que o Partido Socialista sempre advogou e pelos quais pugnou e continuará a pugnar, mas dizer-lhe também que, afinal de contas, o modelo que conseguiu encontrar para funcionar era um modelo que poderia ter encontrado logo a seguir à votação do protocolo e, portanto, ou seja, é claro e fica aqui claro que estava na sua vontade e na sua disponibilidade a capacidade para pôr a funcionar essa unidade móvel. Não o fez na altura porque, como eu disse subejamente e reiteradamente, era essa a sua agenda. E então, naturalmente, fê-lo dessa forma, entendeu que esgotou agora o período, a onda chegou à praia, na sua versão, claro, na nossa não, e, portanto, naturalmente, entendeu que, da forma como o fez, sem precisar da participação desta Câmara, fê-lo no âmbito das suas competências e pôs a funcionar uma unidade móvel nas condições em que o fez. Não está, de facto, articulada como não estava antigamente. Nós esperamos que ela continue a fazer o seu trabalho. Sempre poderia ter continuado a fazer, não teria sido o chumbo do protocolo que o teria impedido, está aqui provado. E, portanto, nós sabemos que o tempo será bom conselheiro e esperamos, então, por novas situações que promovam e garantam um funcionamento, efetivamente, como são as ambições do Partido Socialista nesta matéria. Muito obrigado. Sr. Vereador Gestões. Bem, a minha intervenção vai um pouco no sentido daquilo que foram as palavras do vereador Mário Dias. Eu digo que estou, de facto, espantado. Estou espantado, antes de mais, por a Câmara não ter sido merecedora de uma informação relativamente ao assunto. Depois de tantas horas de debate sobre essa matéria, aqui na Câmara, em que penso que todos nós pugnámos pela melhor solução, não foi a Câmara digna de colher da parte do Sr. Presidente uma informação em que tinha encontrado uma solução e qual ela era. Depois, espanta-me que, se o Presidente da Câmara tinha na mão a possibilidade de ter em funcionamento a Unidade Móvel de Saúde, como justifica que ao longo de 6 meses tenha arrastado o problema, que tenha lançado o libelo acusatório sobre os vereadores da oposição, que aqui foram, durante várias sessões, objeto da acusação de que estávamos a prejudicar a população do concelho, não permitindo, não viabilizando que a unidade móvel de saúde estivesse na rua e que as populações carentes do concelho desse bem pudessem usufruir dos cuidados médicos, que todos nós nos propusemos que fossem concretizados, e afinal o Sr. Presidente tinha uma solução. Tinha uma solução que, ao fim de este tempo todo e desta conversa toda e de painéis acusatórios e mais não sei o quê,
sacou o coelho da cartola e agora cá estou eu, temos estudo em funcionamento e vocês nem precisam de saber de nada. Pois vamos ver como é que isto acaba, Sr. Presidente. Eu responderia aos senhores vereadores, Mário, isto vem do seguinte modo. Ainda hoje, a população do Concelho de Castro não entende porque se acabou com a unidade móvel de saúde. Se se queria melhorar a unidade móvel de saúde, porque é que se acaba com ela? Ainda hoje, a população não percebeu isto. Agora, os senhores disseram que tinham uma solução melhor. E durante... Não me interrompa, Sr. Vereador. E durante 4 meses, eu acreditei nos senhores, e a população acreditou nos senhores, que tinham a solução melhor, nomeadamente com o médico. E nós acreditamos, e todos acreditaram. Quer dizer, ao fim de 4 meses e tal, chegou-se à conclusão que, afinal de contas, os senhores não têm médico. Repara, a unidade móvel de saúde... Agradecia que não me interrompesse. Agradecia que não me interrompesse. Eu sei que custou ouvir as verdades, sabe? Agora, durante 4 meses andaram-nos a enganar, a mim e à população, a dizer que tinham médico. Chegou-se à conclusão que não tinham médico nenhum. Portanto, foi aí, aliás, e ao contrário daquilo que o Sr. Vereador José Esteves diz, eu avisei aqui nesta Câmara, aqui neste Executivo, que ia arranjar uma solução. Avisei. Toda a gente ouviu isto. E a solução está encontrada. Ainda bem que foi encontrada, ainda bem que as médicas estão disponíveis, ainda bem que as médicas já andam aí. Claro que não é a solução ideal, mas é possível. E sei que a população está muito contente. Agora, o Sr. Vereador José Esteves está muito espantado. Agora, reparo, o que eu acho que a população ficou espantada é os senhores terem acabado com um serviço que funcionava bem, com a desculpa que o iria funcionar melhor, e durante 4 meses andaram-nos a enganar a nós todos, dizendo que tinham médico. Quer dizer, o médico é a essência de uma unidade móvel de saúde. A essência. De maneira, eu sinceramente acho que perdemos tanto tempo a falar sobre a unidade móvel de saúde, meses e meses, reuniões de Câmara e mais reuniões de Câmara, horas e mais horas. Acho que nos cansámos, nos esgotámos, quando, afinal de contas, não fazia sentido nenhum ter acabado com um serviço que funcionava bem. Se queriam melhorá-lo, muito bem, mas continuava o seu serviço. Exatamente. Mas alguém compreende que se tivesse acabado com o serviço destes. Repare, o programa de combate à obesidade. A mesmíssima coisa. Quer dizer, repare, hoje em dia toda a gente sabe que a obesidade é uma doença que mata. Está por trás dos AVCs, dos infartos, do cancro. Nós, porque o Hospital de Faro não dá resposta, para se conseguir uma consulta de obesidade no Hospital de Faro, leva-se um ano, e depois chega-se lá, mais um ano para a nutrição, mais um ano para a psicologia e tal. Nós arranjámos uma solução. Aliás, eu esta tarde participo num debate em Coimbra com a Ordem dos Médicos, em que vou falar disto. Quer dizer, nós arranjámos uma solução para a consulta de obesidade, para as pessoas perderem peso, uma solução ótima, com psicólogo, com nutricionista, com técnicos de desporto da Câmara, que nós temos, bons técnicos. Tínhamos 150 pessoas inscritas. Isto tudo em articulação com o centro de saúde, ao contrário do que muitas vezes os senhores vereadores dizem. Esse programa não foi não me interrompa, Sr. Vereador. Não me interrompa. Não diga verdade. Não me interrompa. Não diga em verdade, Sr. Presidente. Não me interrompa. Olha, eu não vou falar mais. Mais alguma questão? Vamos então entrar na ordem de trabalhos. O ponto número 1 tem a ver com o saldo do dia de hoje, cifra 100, operações orçamentais 2.102.000, operações não orçamentais 586.000. O ponto número 2 tem a ver com o Conselho Geral de Agrupamento de Escolas de Castro de Marim. Os senhores vereadores do PS têm uma proposta. Eu gostaria de vos dizer se é possível alterar a vossa proposta. Não sei se têm em linha de conta, porque há um regimento de autonomia da administração dos estabelecimentos públicos que diz que
quem faz parte da direção das escolas não pode fazer parte deste Conselho. Portanto, se estivessem de acordo, nós alterávamos, retirávamos o nome a vossa proposta era no sentido de Francisco Augusto Câmara Amaral, Célia Brito, Marília. A Marília faz parte da direção. Eu retirava a Marília desta lista, subia a Carla Pires para membro efetivo e, por exemplo, substituía a Carla Pires por a Clara Correia, que é uma professora de escola. Não sei se estão de acordo. Da minha parte, este nome, quando foi feita a proposta, Sr. Presidente, se me permite, quando foi feita a proposta, a intenção era que estivesse nos efetivos representada as 3 forças políticas indigitadas. Da nossa parte, está representada, portanto, da parte do Sr. Presidente também na sua pessoa, portanto, eu acho que quem tem que se pronunciar nesse elemento e quem tem que sugerir... Ana Raquel Rocheta. E como suplente a Joana Castro. Se me permitem, na vossa proposta, e dão-me licença que eu discorde, porque os senhores dizem que a constituição deste Conselho Geral, os elementos indicados pelo município, devem traduzir de forma transparente e representativa e a representatividade política. Eu acho que neste Executivo estão 5 elementos e acho que devem ser 5 elementos a indicar esses portanto, e como tal, acho que fazia todo o sentido estarem 2 serem indicados pelo PSD, pela coligação Mais Humanos, 2 pelo PS e 1 pelo CMU. Sr. Presidente, peço desculpa, mas não concordo. Isso já tivemos essa postura em outras situações. Nós aqui, cada um representa 1/5 da Câmara Municipal. Como tal, todos nós temos voz na decisão das propostas. Portanto, eu não acho correto, de forma alguma, que nos efetivos não esteja alguém também, uma vez está do PSD, está do PS, que não esteja ninguém do CMU. Eu refiro-me aos 5 elementos. Aos 5 elementos, não me refiro aos 3. Refiro-me aos 5, que por acaso até corresponde aqui a este Executivo. Nos 5 elementos estamos 2 do PSD, 2 do PS, 1 do CMU, portanto fazia todo o sentido transpor para esta lista a mesma indicação. Sr. Presidente, eu concordo com a proposta que foi apresentada e concordo com os nomes que foram sugeridos neste momento. Portanto, substituição daqueles que estavam indigitados, até porque são pessoas ligadas à educação. A proposta que eu apresentava era também nesse sentido. Pessoas ligadas à educação. Pronto. De qualquer das maneiras, permita-me que discorde que não há representatividade política que se deseja, não é? Pronto, então, o Sr. Vereador José Estevens diz que substitui-se Marília por Ana Raquel, não é? Ana Raquel Rocheta e quem é que substitui Ana Raquel Rocheta? Joana Castro. Eu volto a dizer que seria muito mais... portanto, que o PSD devia apresentar dois nomes e, na nossa opinião, seria a Carla Pires e a professora Clara Correia. Os senhores não querem? Muito bem. Sr. Presidente, se me permite, ainda em relação à professora Carla Correia, ela foi convidada para integrar esta equipa, mas achou, uma vez que não pertencia a este agrupamento, achou que não devia fazer parte desta equipa. Portanto, esse nome foi convidado por nós. E a posição dela foi precisamente essa em relação a essa situação. Então, vamos pôr à votação a proposta do Partido Socialista com estas alterações, introdução de Ana Raquel Rocheta e Joana Castro. Quem vota contra? Quem se abstém?
Aprovado por maioria com 2 abstenções. E a razão da abstenção é o facto de não corresponder à representatividade política deste Executivo, dos nomes indicados. Muito bem. Então, passamos então ao ponto número 2, que tem a ver com o processo de obras 43/2017, requerente a Amílcar Manuel do Nascimento Pires. Alguém que tem alguma coisa a dizer no 6º ponto? Aqui só uma questão de natureza formal. Não me parece adequado e correto que o técnico que produz a informação promotora da aprovação depois vista a pele de chefe de divisão para dar parecer sobre o assunto. Aí ficaria sob a responsabilidade do Presidente da Câmara. O que vem a seguir. Portanto, há um chefe de divisão. Se o chefe de divisão não está, o Presidente da Câmara decide. Portanto, pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3 tem a ver com 4. Tem a ver com a renovação do cartão municipal do idoso. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 5. Delegação de competência pela Câmara Municipal de Castro de Marim na empresa municipal Nova Beazúrias S.A. Feiras e ativas, verão de 2018. Alguma dúvida? Em relação a esta questão, não é dúvida, portanto eu não vou votar, mas quero deixar aqui um alerta para uma situação que eu acho que tem que ser pensada e carece de alguma atenção especial. Nós temos, no período das férias, da interrupção letiva, deparamos com uma série de crianças que estão com educações, apoio em necessidades especiais e que, neste período, vêm-se limitadas e os pais que necessitam trabalhar e não têm colocação para estas crianças. Acontece que nós deixamos aqui uma proposta para ser pensada. Nós temos em Castro de Marim um espaço que pertence ao agrupamento de escolas, que é a Sala Tiche, e que nós podíamos pensar na contratação de pessoas para, neste tempo de interrupção letiva, a existência de um espaço onde as crianças pudessem estar lá e continuarem com as suas atividades, nem perderem toda aquela dinâmica que nós sabemos que, quando se quebra a dinâmica de rotina, estas crianças regridem bastante e quando voltam no início do ano letivo é muito complicado para todo o corpo docente e não docente. Portanto, deixava aqui a proposta de se pensar nesta situação, porque, como é sabido, em termos de férias ativas e este ano há uma cláusula em que crianças com apoio especial não podem, porque não têm o apoio necessário, teria que ser uma pessoa a tempo inteiro quase para estas pessoas. Portanto, deixo aqui o alerta, porque é uma situação muito preocupante para os pais, é uma situação também preocupante para aquelas crianças que não deixam de não ser crianças. Eu não posso estar mais de acordo com a senhora vereadora. Penso que no âmbito das reuniões que temos tido Câmara com a empresa municipal podemos abordar esse assunto. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 6 tem a ver com o Manual de Conciliação de Contas, exercício de 2018. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Os senhores abstêm-se? Abstenção dos vereadores da oposição. Ponto número 7, Associação Almargem, Via Algarviana, atribuição de subsídio. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto número 8, doação de fardamento da Associação Recreativa e Popular Banda Musical Castro Marinense. Alguma dúvida? Sr. Presidente, eu sou parte interessada, portanto não vou votar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a vereadora Célia não vota. O ponto número 9 tem a ver com a empreitada de abastecimento de água, a drenagem e tratamento de águas residuais domésticas nas localidades de Val do Pereiro, Corte Nova, vistoria para recepção definitiva, ratificação. Alguma dúvida? Pode-se... Só procurar saber porque é que ainda estamos nesta fase, neste processo. Desculpa, eu não percebi a questão. Porque é que ainda estamos nesta fase? Porque é que ainda não ocorreu a recepção definitiva ao fim de tantos anos? Portanto, isso também gostava de saber, são questões mais técnicas do que outra coisa. Se é que é uma obra que já se arrastou há muitos anos e já devia estar resolvida há muito tempo. Sr. Presidente, se me permite.
Aliás, também faço já aqui uma declaração de interesses. É uma obra que, de facto, beneficiou uma localidade onde, de facto, eu tenho assento muito da minha praça e inclusive, fui testemunha no processo em tribunal que pôs o município à empresa. Aliás, fui relato como testemunha nessa altura, porque houve ali, pelos vistos, algumas questões que opuseram o município, digamos, à qualidade e à forma como se desenvolveram as obras. Nesta altura, julgo que já houve alguma reposição de algumas situações, de algumas anomalias, posso informar, mas quero dizer, e de facto apenas e agora vou fazê-lo como município, mais do que como vereador, quero dizer que se verificou ainda, e já se verificou muita degradação dos equipamentos que foram lá, de facto, construídos, e nomeadamente aqui para o Sr. Vereador, Vítor Rosa, muita daquela rede de bocas de água para combate aos incêndios está perfeitamente inoperacional e muitas delas estão digamos, degradadas, com as tampas fora, e duvido que algumas daquelas torneiras funcionem. Portanto, eu digo isto no caso da Corte Velha, não tenho dúvidas em dizer que isso se passará no resto do Conselho, em muitos locais onde isto aconteceu. Portanto, seria bom verificar a funcionalidade das bocas de incêndio para futuras situações. Muito obrigado. Tenho a verdade, Sr. Vereador Vítor Rosa. Ok. Se permite. As bocas de incêndio estão a ser experimentadas. Não é? Há algumas, obviamente, que se carecem de retificação, mas isso não se alastra a todo o Conselho, muito menos na zona urbana, em que, obviamente, o risco de incêndio, naquilo que é a utilização destes equipamentos, serve muito mais do que propriamente em zonas afastadas no meio da serra, onde pode não haver fluxo de água suficiente para apagar um incêndio florestal, como é óbvio. Né? Portanto, a nossa preocupação maior é junto das comunidades das zonas urbanas, temos em atenção essa questão que nos estava a pôr, e os serviços que temos no território neste momento permitem fazer esse tipo de averiguação, é que estamos a fazer. Rapidamente, só dizer-lhe que essas bocas de incêndio é apenas um contributo que existem nessas povoações, até ficam muitas delas na periferia dos montes. São montes que estão envolvidos por áreas florestais e de matos e, portanto, não se trata só da defesa da comunidade rural e urbana, mas que está, de facto, ameaçada por um espaço significativo. Não é? E, portanto, é importante que se verifique isso. Muito obrigado. Sr. Vereador José Estevães. Dizer que, neste âmbito, é bom que a Câmara tome consciência, porque trata-se não só de um património municipal, como de um conjunto de equipamentos e de estruturas que deveriam estar em funcionamento e não estão, que há um conjunto de equipamentos que são relativamente recentes, que não tenha sido objeto de qualquer manutenção ou assistência e que estão fora de serviço a causar danos de ordem vária, nomeadamente danos de natureza ambiental. Há uma estação elevatória nascente de São Bartolomeu que está absolutamente invadida pelo mato, e não deve, o acesso está intransitável, portanto, não deve receber visita técnica há anos. No local bem mais exposto, em altura, na zona nascente, junto aos terrenos da Verde Lago, ou mesmo nos terrenos da Verde Lago, há uma outra estação elevatória cujos equipamentos não devem funcionar há seguramente mais de 2 ou 3 anos, que está a drenar continuamente para uma linha d'água e que deveria ser. Portanto, estas são duas situações que eu conheço, não faço visita regular a estes equipamentos, mas isto denota, de facto, um desleixo e denota uma falta de acompanhamento e que é, a todos os títulos, censurável, porque não é só o não funcionamento dos equipamentos, como é a degradação e os males ambientais que daqui derivam. Portanto, Sr. Presidente, o caso não é para rir. O caso é
para prestar atenção e fazer a administração que nos parece correta e de boa gestão. Portanto, quanto a esta questão, penso que... Sr. Engenheiro Vítor Rosa, e que eu saiba, ninguém se riu aqui. Estamos esclarecidos. Nem visitas ocasionais, nem visitas nenhumas. Não acredito que em 16 anos de Presidente de Câmara tenha ido ocasionalmente a algumas infraestruturas que deixou completamente ao abandono e que, portanto, vir agora dizer que há equipamentos que se calhar não estão em condições ou que estão a drenar a efluente para a via pública ou para linhas de água. Portanto, o que eu proponho, Sr. Presidente, é que traga numa próxima oportunidade os técnicos do ambiente a esta casa para que se expliquem aqui aos seus vereadores qual é o ponto de situação da rede elevatória de águas residuais domésticas. Muito bem. Aliás, estamos a falar de questões puramente técnicas e eu estou particularmente convencido que os nossos técnicos são competentes Sr. Vereador... Não, nós estamos a falar de questões técnicas, estamos a falar de questões de administração, estamos a falar de questões de supervisão, estamos a falar de questões de responsabilidade, estamos a falar do património que é de todos nós e da responsabilidade maior que é do Presidente da Câmara, que deve saber, deve acompanhar a par e passo cada um dos setores, dos segmentos, dos pontos de interesse do município de Castromarim. Não são questões técnicas. O Sr. Presidente tem que estar a par de tudo e não pode lavar as mãos, como Pilatos, dizendo que são questões técnicas, porque não é isso que a população que credulamente votou em si espera de si. É só isso, Sr. Presidente. Sr. Vereador, se há coisas que eu não faço é lavar as mãos com Pilatos. E se quer que eu lhe diga, há muitos problemas estes, já vem dos seus executivos, portanto também não esteja a sacudir a água do capote, está a perceber? Agora, que há um esforço da nossa parte para resolver estas situações todas, existe, mas tal como o vereador Vítor Rosa disse, vamos fazer uma compilação desses problemas todos para ver qual é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Presidente, se me permite, eu acho que é devida também, até porque as pessoas que aqui estão presentes têm, algumas delas, naturalmente, a necessidade de uma explicação. É que eu compreendo, efetivamente, e já agora, para me registar a proposta do Sr. Vereador Vítor Rosa, que nós ficaremos então a aguardar as consequências dessa vossa intervenção, que é devida e que é normal e que é perfeitamente, estou de acordo e ficarei então a aguardar que nos sejam prestados esses esclarecimentos. Mas é só para dizer o seguinte, naturalmente nós estamos aqui numa reunião que se suporta em informações técnicas, naturalmente que ela é da administração, é executiva, mas as questões técnicas são para aqui devidas, são importantes também, Sr. Presidente. E, portanto, reiteradamente, nós às vezes confrontamos com questões que deviam ser esclarecidas por técnicos, e, efetivamente, na parte da manhã será sempre mais fácil que eles aqui estejam para prestar essas declarações, essas informações. Temos que avaliar essa situação no futuro. Mas não podemos estar reiteradamente a dizer que são questões técnicas, não. Tudo aqui são decisões de administração, e eu aí concordo com o Sr. Vereador Jorge Tevães, que se suportam naturalmente em considerações técnicas. Portanto, não devemos fazer aqui muito essa distinção, e mais uma vez eu queria terminar dizendo que, concordando de facto com a sua proposta, Sr. Vereador Vítor Rosa, é isso que é devido, é fazer de facto aqui um ponto de situação para que nós possamos ficar informados e todas as pessoas que aqui estão naturalmente. Muito obrigado. Sr. Vereador Mário, eu nunca fugi às minhas responsabilidades. E, em última análise, eu sou responsável por tudo o que se passa na Câmara Municipal. Sim, senhor. Então, vamos pôr à votação o ponto número 9, a empreitada de abastecimento, a ratificação. Quem vota contra a ratificação? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto número 10 tem a ver com candidatura, patrimónios e produtos, declaração de reconhecimento de interesse para as populações da economia e reconhecimento de interesse para as populações e economia local. Portanto, há alguma dúvida em relação a este ponto? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 11 tem a ver com a segunda revisão do orçamento, PPI, 2018. Alguma dúvida?
Pode-se pôr à votação. Sr. Presidente, só queria tecer um pequeno comentário. Como é que o Sr. Presidente pode subscrever e estribar-se em algumas das coisas que vêm aqui na informação, nomeadamente naquilo que a Câmara considera como sendo projetos relevantes. Como é que o senhor pode entrar aqui com o Parque Aventura de Odeleite e com a recuperação do Moinho das Pernadas? Quer dizer, estranho um pouco que seja capaz de estribar a sua posição em projetos destes, não é? Depois daquilo que ouvi o senhor dizer aqui nesta Câmara. Repare, vamos lá ver. Em relação a esses dois projetos do Parque Aventura e do Moinho das Pernadas, projetos da sua autoria, eu, sinceramente, eu e qualquer pessoa questiona, por exemplo, a utilidade da visitação, o número de visitantes que aquelas duas obras que o senhor fez têm. Eu não tenho qualquer dúvida se nós conseguimos levar avante o Centro de Atividades Náuticas da barragem de Odeleite, que irão mais visitantes num dia ao Centro de Atividades Náuticas de Odeleite do que no ano ao seu Moinho das Pernadas, ao seu Parque Aventura. Não tenho qualquer dúvida disso. Sim, senhor. Então, passemos... Eu, de facto, não deixo de sinalizar e de registar, inclusive essa consideração do Parque Aventura e do Moinho das Pernadas e outras, naturalmente. Aliás, eu julgo que todas as intervenções que foram feitas no passado são contributos que, uns mais articulados, outros menos articulados, mas são contributos, são infraestruturas que merecem ser valorizadas, integradas e articuladas. Nomeadamente, eu digo isto até porque há pouco tempo até fiz uma visita com outros propósitos, mas me deparei novamente, pela enésima vez, com o Parque Aventura e não deixei de considerar esses e outros investimentos, naturalmente. Não quero sinalizar nem pessoalizar a responsabilidade, é apenas uma infraestrutura que neste momento é do município e que é, de facto, uma infraestrutura que deve ser considerada e integrada num projeto mais ambicioso e mais alargado. Presumo que seja essa a intenção e é uma infraestrutura que me parece que pode atrair muita gente se devidamente enquadrada num projeto e dinamizado. E é isso que nós temos que procurar fazer, é construir alguma coisa que tire partido daquilo que são investimentos já feitos, outros que podem vir a fazer e outros ainda que podem, de facto, potencializar aqueles que já existem. Quanto a isso, estamos de acordo e contará sempre com os vereadores do Partido Socialista, pelo menos para esse tipo de propósitos, concordemos nós com eles. Ora está, é daí a realização desta candidatura. Portanto, é exatamente isso, como forma de promover e de divulgar aqueles passos. Porque até à presente data, toda a gente sabe que aquilo não é nada visitado. Portanto, quem vota contra, o ponto número 11, quem se abstém. O ponto número 12 tem a ver com a adjudicação do procedimento para fornecimento de energia elétrica, lote 4. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 13 tem a ver com o processo de obras requerente Dominique Rocco, para aprovação condicionada de arquitetura. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 14, processo de obras requerente Filipa de Almeida Esperança, aprovação final condicionada. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 15, processo de obras requerente Patriciana Empreendimentos Limitada. Alguma dúvida? Tenha a verdade, Sr. Vereador. Não é uma dúvida, pela enésima vez acontece que não são enviados os documentos na íntegra. Se reparar na informação técnica, diz ao fundo vir, se faz favor, porque havia informações que eram necessárias e que não nos chegaram. Portanto, Sr. Presidente, faça comentário. O Sr. Vereador não se sente capaz de votar este ponto? Os senhores vereadores do Partido Socialista, o que é que acham? O que é que acham sobre este ponto? Não, nós estávamos a discutir aqui outra situação, O último ponto, não temos os elementos todos. Diz que ao fundo da informação, vir se faz favor, porque deveria ter o parecer do chefe de divisão, que não está, devia estar no verso. É uma formalidade
ela pode efetivamente não, mas eu, de qualquer maneira, nós não encontramos, se nos quiser dar alguma explicação complementar sobre a matéria, que nos possa esclarecer sobre isso, mas de facto é uma lacuna que é uma formalidade que deve ser considerada. Mas sentem-se em condições de votar este ponto ou não? Ouça, nós, neste caso concreto, se quiser, pode pôr à votação, nós vamos abster. Ok. O Sr. Vereador Vítor Rosa. É só para justificar que isto é uma prorrogação de prazo de uma obra que está feita. Portanto, não é aqui uma alteração de projeto de arquitetura, não é nada, é uma prorrogação de prazo e, portanto, nós permitimos que, obviamente, há aqui um lapso dos serviços, tem toda a razão, Sr. Vereador. Acho que não é isso, em todo o caso, que é impeditivo. Uma prorrogação de prazo não é propriamente uma questão de alteração de um edifício. Não tenho assim tanto essa leitura. Vida a situação da Turmus, não é? Uma prorrogação de prazo também, e anda aí há uma série de tempo para trás e para a frente. Mas, Sr. Presidente, eu acompanho os vereadores do Partido Socialista, abstenho, não tenho os elementos... Ninguém vota contra, os vereadores da oposição abstêm-se, aprovado por uma maioria. O ponto 16, relatório de gestão de contas consolidadas, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Não. Tenha mandado. Sr. Presidente, é o 16, a intervenção do público. Esse já foi. Calma. 16. Não, há uma alteração da ordem de Houve trabalhos. alteração. Relatório de gestão de contas consolidadas. Está bem, a alteração. Portanto, pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto 17, intervenção do público. Quem é que se quer inscrever? Quem se quer inscrever? Tenha mandado, minha senhora. Sr. Presidente, A senhora Dona Rosa. desculpe, Sr. Presidente, no ponto 16 nós abstemos. Nós também. Está bem, então. Abstenções dos vereadores da oposição. Senhora Dona Rosa. Bom dia a todos. Eu só quero colocar três questões à Câmara. Uma delas é de quem é a responsabilidade da limpeza dos montes do Azinhal. Tenho dúvidas, muitas dúvidas, e preciso de ficar esclarecida relativamente a isso, porque aqui sim estou como tesoureira da Câmara e da Junta de Freguesia e tenho muitas dúvidas acerca de como se vão processar as limpezas dos montes da freguesia. O Sr. Presidente diz uma coisa, pronto, tenho dúvidas, mais nada. Outra questão que quero colocar à Câmara é se já foram movidos alguns esforços no sentido de haver a remoção do poste que está na Rua de Santa Bárbara. Temos o verão à porta e o movimento é maior na rua principal. Outra questão ainda, só mesmo um alerta. Tenho notado, quando da ida e volta do Azinha para o Azinhal, que existe, em frente do pavilhão multiusos e da unidade de cuidados continuados, no outro lado da estrada, duas juntas de juncos, bastante frondosas, e que se mantiveram assim em tempos de seca, não é agora por ter chovido. E se repararem, está bem visível. É tudo. Muito obrigada. Senhor vereador Vítor Rosa. Começo pelo fim. Bom dia, Rosa. Eu vou pedir aos serviços que vão verificar, vou pedir ao Sr. Presidente que mande os serviços irem verificar essa questão aí dos juncos, porque pode ser indiciadora de que há alguma ruptura de água. Em todo o caso, elas ficam em duas linhas do aqueduto, portanto podem ter encontrado ali algum fresco e vão sendo resilientes o suficiente para se manterem. Sobre se deviam lá estar, pois se estiverem menos de 10 metros, a Estrada Nacional 122 devia fazer o favor de as limpar. Sobre a limpeza dos montes, só uma pergunta, está a falar da parte urbana ou da parte da... Pronto, é assim. Pronto. A lei é muito clara. Os proprietários das parcelas que confinam com as alvenarias exteriores dos edifícios são responsáveis pela gestão do combustível. Tentar perceber o que é que isso quer dizer, se calhar tínhamos que pedir um parecer jurídico, mas aquilo que entendemos é que na incapacidade económica ou da ação por não haver empresas suficientes dos proprietários, a Câmara, como está previsto na lei, vai ter que se substituir, vai ter que pedir a reserção depois desses valores. Isso são processos muito complexos, são processos que, se tivéssemos agora, neste momento,
a fazer pela lei, já estava toda a gente multada ou atuada, e, portanto, aquilo que nós temos de ter é um bom senso, tentar gerir estas coisas, que é o primeiro ano que nos deparamos com estes tabloides, com estas informações. É verdade que as câmaras e os proprietários estão obrigados a fazer isto desde 2006, mas não é um processo fácil. Agora, de quem é a responsabilidade? Dos proprietários. A Câmara vai substituir naquilo que se foi definido pelo Instituto de Conservação da Natureza e Floresta como os montes de risco mais elevado, e que temos entre a freguesia de Odileite e do Azinhal 28 povoados, ao qual juntámos mais 4 por entendermos que, não tendo estado na lista do ICNF, eram também zonas muito complexas, como por exemplo a Tenência, não sei se percebem, pois a Tenência está no entorno de uma zona de mata e, portanto, não fazia sentido que não estivesse envolvida nesses processos, portanto, não há aqui favores do povoado A ou B, mas que, essencialmente, portanto, nós temos que pensar que é um processo que vai arrancar. Infelizmente, as coisas não são fáceis e, portanto, encontrar algum prestador de serviços que tenha disponibilidade para fazer estes serviços não é de todo fácil. Às tantas não é uma questão de dinheiro, é uma questão de ação. Rosa, tinhas perguntado por causa do poste. Vou perceber se já foi pedido à EDP a remoção daquele poste. Às vezes não é fácil que isso se consiga. Ele já está lá há mais de 40 anos que eu saiba, mas eu não tenho culpa que os carros vão lá bater, mas pronto, já vou tratar disso. Rosa, a senhora como autarca da freguesia do Azinhal, eu estou disponível para receber no meu gabinete para discutir esses assuntos e os outros todos. Aliás, para chamar também os técnicos para verem em que ponto da situação. A minha questão era mais profunda e vou ser explícita. Odileite e Azinhal têm uma avença, há um contrato. A minha dificuldade em perceber é se a Câmara vai fazer na freguesia do Azinhal e se calhar Odileite, que já não me importa tanto, o mesmo que vai fazer nas outras freguesias que não têm contrato de avença para prestação de serviços e para um acordo. Essa é a minha questão nua e crua. Portanto, como sabe, há esses protocolos com as freguesias de Azinhal e Odileite, que eu espero que estejam a desenvolver esses trabalhos. Caso não consigam, então eu Câmara... adianto, se me permite, sim. Na questão do Azinhal não estão a ser cumpridos. Sim, e é uma luta que eu tenho e quero ver esclarecida e quero ilibar a minha responsabilidade. Sim, porque me tem tirado algumas horas de sono, portanto é isso. Eu também sugeria que o executivo da freguesia do Azinhal fosse se reunir comigo para abordarmos esse e outro. Mas assuntos. Tem sido falado com o senhor. Não, isto é assunto que existe em atas. Portanto, eu não venho aqui perguntar nada que não tenha sido debatido com o senhor na junta. Mas, rigorosamente nada. Eu sei que a situação na freguesia do Azinhal não é pacífica, em termos de funcionamento. Eu sei que não é. E daí eu gostaria de, se estivessem de acordo, fazermos os 3 elementos da Junta de Freguesia, reunir com o Presidente da Câmara para abordarmos esses e outros assuntos. Eu sei que não tem havido entendimento lá dentro, ao contrário do que se passa na altura. Mas eu achava importante que conversássemos isso tudo, de um modo sério, aberto, espontâneo, sobre esses problemas todos. Eu sei que não há entendimento no seio da Junta de Freguesia. Senhor Presidente, o senhor sabe que não há entendimento, mas não sabe a 100%. Se calhar. Daí a importância que há de conversarmos, de reunirmos todos, para, de um modo positivo, sempre pensando na população, de fazer coisas bonitas para aquela freguesia, conversarmos abertamente, sem preconceitos ideológicos ou partidários, de um modo espontâneo, conversarmos isso tudo numa perspectiva positiva, sem ataques pessoais, sem ataques políticos, abertamente. Eu convido a senhora Dona Rosa a sentar-se à mesa comigo, com os outros elementos da Junta de Freguesia, para abordarmos esses assuntos de um modo natural, sempre numa perspectiva de encontrar as soluções, sem pensar em acusar este ou aquele ou aquele outro.
Aqui é uma questão de segurança e o tempo urge e os fogos vêm. E temos aparecido nos jornais e na comunicação social, por o Instituto da Atmosfera e não sei das quantas, a dizer que estamos em risco de alerta. O nosso Conselho é um Conselho que está em risco de alerta permanentemente. É só isso que eu quero salvaguardar. Rosa, e daí termos como responsável pela Proteção Civil uma pessoa que, na minha opinião, é competente, é do Azinhal, portanto está preocupadíssima com essa Calhou bem que eu não sabia que era o vereador Vítor que ia estar cá hoje. Eu é que estou de férias e vim hoje à reunião. É o responsável pela Proteção Civil Municipal, portanto, conforme imagina, mais do que ninguém está por dentro desses assuntos e que se calhar tem uma visão particular, embora não devia ter, mas pronto, em relação ao Azinhal. Mas pode ter. Senhor Baltazar, tenha bondade. Bom dia a todos. É assim, em relação ao Sr. Presidente dizer que no Azinhal a situação não é pacífica, a minha opinião, Sr. Presidente, desculpe lá, é pacífica demais. A minha e das pessoas. É pacífica demais porque não se passa nada. Absolutamente nada. Em relação ao Sr. Vereador Vítor Rosa, quando fala das 2 linhas de água, essa situação, os serviços sabem o que é que se passa. Não fazem, por algum motivo, mas sabem o que é que se passa. E em relação ao que a Rosa disse sobre as ervas e o corte das ervas, ao Sr. Vereador, quando o Sr. Vereador diz e deu aí essa ideia, basta ler a transferência de competências que foi feita por mim e por o Executivo da Câmara, por o Executivo da Junta e o Executivo da Câmara, está lá tudo plasmado. Tudo. Aquilo quais são as obrigações do Executivo da Junta de Freguesia mediante uma tranche de X. E isto, no Azinhal, não está a ser cumprido. Ponto. Não está a ser cumprido. E nem sei como é que se faz. Soube que o... Não estás com isto, não. Soube que em setembro do ano passado correu muito depressa alguém com um homem a contratar um homem, que ainda resta saber quem pagou, para cortar umas ervinhas que nem existiam. E hoje é uma autêntica vergonha. Eu convido o Sr. Vereador a ir à povoação de Almada Douro. Não é preciso ir a mais nenhuma, vá a Almada Douro. E por a Almada Douro faz o retrato das outras todas. E agora, outra coisa à parte disto, que isto vem a detalhe daquilo que a Rosa disse, eu estou preocupadíssimo também com o de leite, também com as ervas, também sei a dificuldade que existe, sei que choveu, sei que as ervas cortam-se e voltam a crescer, que não é fácil, sei estas coisas todas. Mas estou muito mais preocupado com a Junta, com o Executivo. Está a passar mal. A Junta de Freguesia do Azinhal, durante os meus mandatos, apetrechou-se de tudo. De tudo. Pode a Câmara Municipal pedir agora, dizer ao Sr. António Pereira, ao Executivo, tenho aqui 4 pessoas para pôr a trabalhar. Essas 4 pessoas chegam ao Azinhal e não precisam de nada. Têm lá os meios todos. E o Vítor, com certeza, já sabe que isto é verdade. Tem uma carrinha 4x4, uma outra de 9 lugares nova, máquinas, roçadoras, tudo. A Junta de Freguesia de Odeleite não tem nada. E sei que o Sr. Presidente da Junta também se vem queixar. Mas também sei que entra com uma mão cheia e com outra cheia na mesma, porque não passa nada, ninguém ouve nada. Portanto, atenção à Junta de Freguesia de Odeleite. Porque as pessoas não merecem, as pessoas são dedicadas, as pessoas entregam-se, mas depois batem-se. Infelizmente, segundo o Sr. Presidente me confidenciou, nem uma carrinha têm. Agora eu pergunto, comprometeram-se durante a campanha, durante o João, o Presidente da Junta, comprometeu-se a ajudar as pessoas e não sei o quê, levar ao médico, ao mercado, à igreja, aos funerais. Como é que faz? Eu podia estar aqui a rir-me, dizer, anda, agora toma lá, cumpre o que disseste, mas não. Eu estou do lado do João, eu quero que o Odeleite vá para a frente, eu não quero pôr-me agora aqui a rir daquilo que se está a passar em Odeleite. Agora, o que se está a passar em Odeleite, eu pedia sinceramente que se debruçassem, que ajudassem o rapaz
e que ajudassem principalmente as pessoas de Odeleite. Muito obrigado. Sr. Baltazar, no que diz respeito à Junta de Freguesia de Odeleite, eu já ouvi precisamente o Sr. Presidente da Junta dizer o contrário do que acabou agora de dizer, que tem tido muito apoio da Câmara Municipal. Em relação à Junta de Freguesia do Azinhal, eu quero fazer notar que me tem soado que as coisas não funcionam bem. E daí eu sugerir que façamos uma reunião, o Presidente da Câmara, os vereadores, com o Executivo todo, o Sr. António Pereira, a Dona Rosa e com o Guilhermino, para conversarmos abertamente sobre os problemas todos, sem preconceitos ideológicos ou partidários, sempre numa perspectiva positiva, para ultrapassarmos os problemas, para ver o que é que podemos fazer todos por Azinhal. Espero que aceite esta sugestão, esta reunião, para falarmos abertamente. Eu não gostaria de entrar em diálogo. Senhora Vereadora Vitor Rosa. Baltazar, aqui a questão é simples. A pergunta que a Rosa fez foi sobre à volta de povoados. O que tu estavas a falar, o que o Baltazar estava a falar, é sobre o procedimento que existe com as juntas de freguesia da limpeza urbana dentro do povoado. Portanto, há aqui duas coisas. Portanto, não estou a ver que tenha sido feito um protocolo para uma junta de freguesia limpar as parcelas privadas que ficam à volta da aldeia. Portanto, não é... Portanto, entendam-se na pergunta. Agora, a questão é esta. Se foi decidido, e eu tenho aí a minha reserva, como técnico não vou expor, que não se poderia utilizar glifosatos a partir de determinada altura, porque são promocionadores de câncer e, portanto, não deveriam ser utilizados, portanto, devemos utilizar roçadoras de fio. Um ano como este, entende-se que a erva prolifera por todo o lado. E, portanto, este assunto já é recorrente, já falámos aqui hoje nesta sessão, não queria alongar. É óbvio que é necessário haver mais meios no terreno para que a gente consiga não ter tanta erva, e mesmo assim há de ser impossível, porque um herbicida consegue acabar com uma infestante durante 3 meses e portanto, não estou a ver com o roçador de fio que a gente consiga durante 15 dias. Pronto. Agora, a questão da junta de freguesia e das juntas de freguesia é assim. Eu conheço o trabalho que o Baltazar fez ao longo de anos na junta de freguesia de Azinhal, não considero menos o Walter. Não considero menos o Walter, está longe de questão, e portanto, se o Walter não conseguiu munir os meios na junta de freguesia de Odeleite, tendo em conta que ainda tem o dobro do território e o dobro da população, chamemos assim, alguma coisa se passou. Agora, há uma coisa que é verdade, o João Pereira tem estado muito envolvido com este Executivo na questão da definição das condições para que as coisas, para que consiga suprir essas lacunas e, ao fim e ao cabo, fazer um bom serviço e uma boa prestação naquilo que é o importante, que é zelar e cuidar das povoações. Senhores vereadores, tenham uma sua atenção. Se me permite, em relação a esta temática, eu acho que a questão é muito mais profunda do que se está aqui a querer passar de forma leviana e de forma superficial. E prende-se com uma delegação de competências que foi aprovada em Câmara Municipal e que não está a ser cumprida. Temos testemunhos que não está a ser cumprida. Há uma transferência de verba que não está a ser cumprida. E vem muito atrás, porque assim, nós ainda estamos em incumprimento perante a lei com a delegação de competências às outras duas juntas, Castro Marim e Altura. Esta é uma questão de fundo. Esta é uma questão de fundo e é uma questão que a Câmara tem que averiguar. Se não está a ser cumprido, como há testemunhos dessa situação, tem que se fazer cumprir, porque a verba está a ser, a verba foi transferida e não está a ser dada o cumprimento devido. Esta é que é a questão, não se está a cumprir e tem que se cumprir. Porque senão, então não vale a pena a delegação de competências, nem vale a pena nós, Câmara, estarmos a gastar verbas para uma situação que não está a ser cumprida. Sim, esta é uma situação que eu quero deixar aqui e também quero dizer que a minha posição em relação às juntas de freguesia tem que se pensar de uma vez por todas num planeamento para as juntas de freguesia. Aqui, o que é que nós queremos para as juntas de freguesia? Temos de centralizar serviços.
E a descentralização de serviços passa também por aquisição de equipamentos. Se o Azinhal fez, durante estes anos, um percurso de aquisição de equipamentos, e que os tem, ainda bem que os tem, agora é preciso pô-los ao serviço da população. Isso é que não está a ser feito. Era feito anteriormente e agora não está. Em relação ao de leite, se não foi feito estes anos todos, nós, Câmara, temos que pensar o que é que queremos para o de leite. E esses equipamentos ao de leite têm que ter, porque beneficiamos todos. A Câmara beneficia, porque a Câmara não tem que ser o centro das atenções, não tem que ser o centro da produtividade nas juntas de freguesia. Há que atribuir meios às juntas de freguesia, há que descentralizar, porque enquanto nós continuamos a agregar serviços na Câmara Municipal, as coisas não funcionam. E depois temos o Conselho como temos. Sim, senhora. Mais alguma questão? Tenha mandado, senhora. Bem, eu já aqui me pronunciei numa das últimas reuniões sobre esta questão. Ao fim e ao cabo, trata-se da gestão do espaço público, da gestão dos verdes nos passeios, das faixas de combustão, de um conjunto de situações que, aqui, em relação à questão particular do de leite e do Azinhal, não é nada contra as pessoas, mas sabemos como é que as coisas funcionam. E sabemos que a gestão do protocolo existente não está, é por demais evidente, não está a ser executada de acordo com aquilo que é a intenção ao fixar esse protocolo. Portanto, é preciso que a Câmara Municipal, que é parceira do protocolo, que dinamiza ou procura dinamizar com as juntas de freguesia, com as duas, uma ação, uma execução que seja mais eficaz e que traga outros resultados. E que a Câmara Municipal reflita e não arranje desculpas em relação àquilo que é o trabalho e o tratamento que tem que ocorrer e aquilo que deve ser o espaço público no Concelho de Castro Marim. Refiro-me aos espaços verdes, que são regularmente abandonados para depois serem refeitos. São os pimenteiros da entrada da Rua da Alagoa, é Monte Francisco, é São Bartolomeu, que não se faz manutenção, não se faz acompanhamento, não se faz limpeza, deixa-se chegar ao extremo e depois substituem-se. Faz-se novo espaço, substituem-se as plantas, substitui-se tudo. Aliás, por exemplo, na entrada das casas de Alcaria, ainda não está completo, ainda não foi a obra completada, já está em condições de ser substituída. Um destes dias vai ocorrer provavelmente isso. E isto, e não é só esse, são outros. Isto denota o espaço adjacente à escola primária de Odeleite, uma vergonha, repito eu, Sr. Presidente, uma vergonha, que o Sr. Presidente tanto gosta de utilizar a palavra e reforçar quando se refere a ações de outros e às vezes mal invocadas, injustamente invocadas. Portanto, o que assistimos é uma vergonha. Depois, já aqui fiz um alerta, e vai acontecer outra vez, não antevejo que possa haver melhorias naquilo que é a limpeza e a higiene urbana, quer no que se refere à recolha dos resíduos sólidos urbanos, dos contentores, as lavagens dos contentores, a não permissão de ocorrência de derrame de lixiviados nos espaços públicos e por aí fora, a limpeza e a higiene das ruas, que em muitos locais mereciam de vez em quando uma limpeza, mas se o Sr. Presidente continuar a afetar todos os meios que tem em termos de pessoal a fazer coordenação, não lhe resta ninguém para trabalhar. E aquilo que era feito por 1 ou 2 coordenadores, hoje é feito por 5 ou 6. Portanto, naturalmente que o pessoal anda contente, anda satisfeito, porque aumentou a sua esfera de influência, mas depois a realidade é que as coisas não acontecem no terreno. Nada é feito. E era bom, Sr. Presidente, que prestasse
um pouco de atenção, que tivesse um acompanhamento mais efetivo junto das pessoas que se ocupam disso, porque é sobre a sua imagem que, no fim, recai toda a crítica, como não sendo capaz de trazer as coisas como é expectável que elas estejam e como é justo que estejam, ao fim e ao cabo. Portanto, um alerta, não tome isto em tom de crítica, tome em tom de crítica positiva, no sentido de poder alterar e mudar as coisas, porque todos nós merecemos isso. Olha, Sr. Vereador, eu gostaria de dizer que, quando eu cheguei aqui, há 4 anos e tal, a Câmara do Algarve, com menos funcionários, era a Câmara de Castro Marim. Entretanto, como todos sabem, dadas as imposições da Troika, fomos impossibilitados de contratar novos funcionários. E alguns foram-se reformando e não pudemos substituí-los. E daí alguma dificuldade que tivemos, mas que, com um grande esforço, conseguimos ultrapassar alguns obstáculos. Aliás, se servirmos dos poucos os beneficiários dos programas de ocupação para realizar alguns serviços, inclusive a colocação de água domiciliar em algumas povoações. Como sabem, 57 povoações sem água. Para mim, o abastecimento de água é das primeiras prioridades absolutas. Eu, quando saí de Alcotim, que também tinha uma centena de povoações dispersas, não havia uma única casa que não tivesse água domiciliária potável. Chego aqui, há 57 povoações sem água. Isto me levou-me a canalizar as atenções para a colocação de água domiciliária potável e, de facto, conseguimos em alguns montes. Mas isto tudo com muito esforço, porque ninguém faz milagres. Com os funcionários, com os poucos funcionários que a gente tinha, fomos fazendo a limpeza possível, etc, etc. A partir de uma determinada altura, nem poucos a gente tinha. Portanto, houve uma orientação por parte do Instituto de Emprego, que nem sequer poucos a gente tinha. Portanto, isto, eu não faço milagres, fizemos o que pudemos e limpámos o que pudemos. Portanto, qualquer das maneiras, a ter essa palavra vergonha, que eu às vezes uso e que o senhor agora usou, repara, por exemplo, o senhor refere-se muito às ervinhas, eu refiro-me ao estado de algumas ruas que eram uma vergonha. A Rua 25 de Abril, a Rua do Dr. Alves Moreira, os arruamentos de Monte Francisco, que era uma vergonha, da Junqueira, que era uma vergonha, as estradas da Casa Alta, que era uma vergonha, a entrada da Quinta de Sobral, que era uma vergonha, etc, etc. E nós arranjámos soluções para isso tudo. Agora, de facto, na altura fizemos protocolos para que as juntas pudessem fazer essas limpezas, fizeram as limpezas que puderam fazer, nós também ajudámos além desses protocolos. No caso particular da Azinhal, agora, eu sinto que há uma dificuldade, porque o Sr. António Pereira não tem a maioria na Junta de Freguesia, sinto que há dificuldade, e daí a importância que há de nos sentarmos à mesa, eu, o Presidente da Câmara, com os técnicos que foram, com os vereadores que forem necessários, e os 3 elementos da Junta de Freguesia, sem preconceitos ideológicos, sempre numa perspectiva positiva de analisarmos a situação, vermos o que podemos fazer para melhorar aquela freguesia. Eu faço este convite, lanço este repto à Dona Rosa, para nos sentarmos à mesa e para conversarmos e vermos as soluções que podemos encontrar. Quer dizer, de costas voltadas uns para os outros, não vamos a lado nenhum. Com guerras político-partidárias, não vamos a lado nenhum. Portanto, eu estou aqui pela positiva para arranjar as soluções, e umas vezes encontramos e outras vezes não. Mas a disponibilidade é total, é permanente, para melhorar as condições de vida de Castro Marim, das freguesias, etc.
Eu lanço o repto à Dona Rosa, ao Guilhermino, para nos sentarmos à mesa e vermos o que é que se pode fazer naquela freguesia, mas sempre numa perspectiva positiva, sem acusar ninguém disto ou daquilo ou daquilo outro, sempre pensando no bem, no bem. É isso que me motiva e é por isso que eu aqui estou. Dou por encerrada esta sessão, vamos aprovar em minuta. Ponto 2. Após ter sido reformulada a proposta do PS, foi aprovada por maioria, registrando duas abstenções. Ponto 3. Desculpa. Ponto 3. Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Aprovado por unanimidade. A senhora vereadora Célia Brito não votou por se considerar impedida. Ponto 6. Aprovado por maioria, registrando-se 3 abstenções. Ponto 7. Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Aprovado por unanimidade. A vereadora Célia Brito não votou por ser parte interessada. Ponto 9. Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Aprovado por unanimidade. Ponto 11. Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Aprovado por unanimidade. Ponto 13. Aprovado por unanimidade. Ponto 14. Aprovado por unanimidade. Ponto 15. Aprovado por maioria com 3 abstenções. Ponto 16. Aprovado por maioria com 3 abstenções. Só uma questão. No ponto 9, o vereador Maia não votou. Porque és por parte interessada? É parte interessada. Porquê? Ai, não. Qual é o interesse que tens? Tens algum interesse? Não sei. Tu andas nisto por interesse. Eu não votei esse... Mas isso não é incompatível, pá. Mas desde quando é que isso é incompatível? Desde quando é que isso... Eu fiz, mas não foi assim. Votei. Só para viver lá não quer dizer que tu possas... Agora falta. Portanto, estamos de acordo com a aprovação em minuta? Obrigado.